So, as fans and makers and thinkers on music, I think we have to acknowledge the way that sound across time and around the world has penetrated the human body. These are very blessed times, I think, for music, but also for dance. And rhythm and movement and the ecstasy of physical expression is a crucial part of what our next guest gives to the world. So please welcome, from Luanda, Angola, the Queen of Kuduro, Titika. Prazer. Olá, guys. Also, just for people who are watching at home, I'd like to note that we are working with a simultaneous interpreter for this lecture, so you may notice a little bit of a delay to allow for the relay of information. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Meu nome é Titika, cantora angolana transafricana. So I think that it would be really nice to begin with an introduction to Kuduro and to your music. So let's play the first video. This came out in 2011, and it is your hit single, Shell. So that was Titika's video for Shao. You were laughing and smiling while that video was playing. What memories were you thinking of? É verdade, é verdade. Hopefully that gives everyone in the room a bit of Kuduro's pulse. Titika, how would you define Kuduro? Because it's not just music, it's also dance. O tradutor. Oh. Try now. Ok. Tô ouvindo. Já não ouço. So how would you define Kuduro? Because it's not just music, it's dance as well. Eu defino Kuduro como dança, Kuduro alegria. Kuduro é um estilo que retrata a nossa realidade nós do gueto. Kuduro é um estilo que foi muito marginalizado no passado. E nós fomos quebrando esse tabu. Era marginalizado por quê? Porque muitas das pessoas que faziam o estilo Kuduro, antes de fazer o estilo Kuduro, eram marginais, estavam na má vida. Então eles procuraram uma forma de procurar um meio de sobrevivência, como retrata a sua realidade. Então no Kuduro tem a liberdade de expressão. As pessoas discriminavam por causa da liberdade de expressão, discriminavam por causa da forma de se apresentar, brincos grandes, cabelos, em roupas exuberantes. Então as pessoas tinham um tabu com relação ao Kuduro. Graças a Deus estamos a mudar isso. Kuduro é dança, Kuduro é alegria, Kuduro retrata a nossa realidade, nós da periferia. What are some of the key musical elements of Kuduro? Os elementos musicais chaves do Kuduro, o Kuduro vem o açúcar, antigamente vem os elementos são semba e as batidas, as influências do Congo. So soca, samba, and the beats from Semba. Yes. Semba. Antes do Kuduro, não entendi? Vem de semba. Quem começou a fazer o Kuduro foi Eduardo Paim, é um dos grandes fazedores de zouk até hoje, foi um dos grandes influenciadores. E depois vem o Tony Amado e o Sebem, que foram os reis do Kuduro, ou que são até hoje, os grandes influenciadores. Why was dance so crucial to popularizing the sound with the people? A dança é muito importante, porque Kuduro sem dança não é Kuduro. Então, tu tens de criar uma dança e tens de ter a responsabilidade de criar uma dança para mulher e para homem. Então, Kuduro tem que ter atitude, a dança principalmente tem que ser assim, toques bué diferentes, danças mais exóticas, mais femininas também, masculina para os dois. E o Kuduro sem dança não é Kuduro.
You got your start with Kuduro as a backup dancer, working with other artists. Can you tell us about that experience? Olha, por acaso eu antes de cantar fui primeiro bailarina de tradicional. E eu era muito fã da própria Lixa. Fui bailarina tradicional. E aí começou a cantar a Fofandô, uma das grandes impulsionadoras no Kuduro no feminino. Eu segui a própria Lixa, fiquei amiga delas durante 3 anos. E depois fui bailarina da própria Lixa, que Deus o tenha, já não encontra no mundo, já não se encontra no mundo dos vivos. Fui bailarina delas 3 anos. E graças a Deus ganhei um carisma, as pessoas ficaram a gostar de mim e fiquei famosa através da dança por causa das cantoras conceituadas para por isso para quem eu dançava. Então não era vozinha o programa ao vivo. Ai, a própria Lixa, Noite e Dia, são cantoras como reconhecidas, rainhas do Kuduro, e eu dancei para elas durante um bom tempo e fiquei reconhecida através disso. So we'll get a little bit into your shift to becoming the queen of Kuduro yourself in a bit, but I also wanted to provide just a little bit more Kuduro context. The music kind of emerged in the 80s amidst the Angolan Civil War, which lasted almost 30 years, from 1975 to 2002. Can you tell us why this music became kind of the folk sound of the people? Porque no tempo da guerra a gente não tínhamos como nos divertir, a nossa distração, a nossa alegria, a nossa expressão retratava a sociedade no que nós estávamos a viver através da música, que era o Kuduro, porque o povo angolano é um povo alegre, o povo angolano é um povo que gosta de música, gosta de viver bem. Então estávamos a passar um momento muito triste no país. Então a única forma de também nos alegrarmos é ouvir as nossas músicas, retratar a nossa realidade, a falar que o país está a cuidar, que o país é bom, a enfrentar as dificuldades. There are other sounds and rhythms that are also kind of indigenous to Angola, such as samba and kizomba, which these are sounds that kind of move at a slower tempo than what we heard here. Why do Angolans, or maybe even young people, I think, identify more strongly with Kuduro? And maybe can you talk a bit about how Kuduro is perceived against sounds like samba and kizomba? Os angolanos, o Kuduro é mais conotado através da dança, através do ritmo, e porque no Kuduro retrata mais a nossa realidade, e no Kuduro temos a liberdade de expressão. Por isso, o Kuduro tem o açúcar, o Kuduro tem o sal, por isso é que quando muitos de nós saímos para cantar fora, nós não entendemos, por mais que as pessoas não percebam a língua, vibram, dançam conosco, é a batida do Kuduro. And what's the perception of Kuduro versus other sounds that are popular in Angola, like samba or kizomba? Tem samba, o estilo tem samba, tem kizomba, tem quilapanga, tem cabecinha, que são estilos de várias religiões do nosso país. No Congo tem o seu estilo, no Congo não, no Iji, né, tem mais o seu estilo, em Katete tem o seu estilo, em Luanda tem os seus estilos. Então, há vários estilos de música em Angola, em Luanda, nesse caso, Angola, queria dizer. Okay, so let's move a little bit into how you started making music. What did you grow up listening to? E quando eu era mais miúda, eu ouvia muita música, porque eu sou descendente de Congo. Eu ouvia muita música do Congo, que era o Pepe Calé, o Koffi Olomide, no qual eu me inspirei muito, porque eu faço a mistura de Kuduro com um bocadinho de Coupé de Calais e um bocadinho de Dombolo, que é o estilo do Congo. Had you always been interested in making music yourself? I mean, we talked a bit about you being a dancer, so... Não. Não, nunca me interessei na música, sempre dançava. Como é que entra a arte na minha vida?
Eu, quanto mais miúda, dançava em festas, e dançava nos festivais colegiais, na rua, freestyle de dança. Eu enchia. Quando a minha mãe via que eu estava na roda a dançar, ela pensava que estavam a me agredir, ela ia me arrancar da roda, me batia. Mas era só a arte. Sempre fui reconhecida pela dança. E sempre dancei nas escolas, sempre dancei nas festas, sempre parei as festas, as noites, através da dança. E um belo dia entrei num grupo de dança e conheci a Noite e Dia, conheci a Fofandô, fiquei amiga delas e pedi para dançar para elas. E aí comecei a dançar, graças a Deus fui reconhecida nacional e internacionalmente. How did your experience as a backup dancer teach you how to be a performer? It's not easy to go from behind the star to being the star. Eu sempre aprendi com os erros dos outros, sempre procurei, tive foco, graças a Deus, quando comecei a cantar e sempre fui objetiva, sempre quando comecei a dançar, agora aprendi muito a ser disciplinada, a ser mais profissional, a ser correta nos horários e aprendi muito com as cantoras no qual eu dancei com elas e continuo, espero dar o meu melhor e fazer alegrar todo mundo com a minha arte. When did you actually start recording your own music then? Quando eu comecei a gravar minhas próprias canções, foi há 6 anos atrás, um belo dia, fui no DJ, o DJ da Vitor, que é o meu atual produtor, fui acompanhar a Noite e Dia a gravar, então ela não conseguia fazer um coro, então eu, como na qual sendo bailarina delas, também dava algumas dicas de dança para elas, danças que estão a bater no Congo, para elas cantarem, ela não conseguia gravar e eu fui ao estúdio, gravei, e o DJ, às costas da cantora, disse: não pensas em cantar? Isso eu já cantava, mas não deu certo. E depois as cantoras vão falar, vão ficar a fazer ciúmes, essa coisa toda. Depois, o outro dia, fui no estúdio do The Vitor, gravei o Afrique Malta com a Tuga Agressiva, que foi conhecida. E depois gravei o Chão, que me deu um pulo muito grande e que eu nem tinha noção que haveria de ser conhecida nacional e internacionalmente. E nem tinha noção que um dia estaria cá sentada nos estúdios da Rede Boa a gravar esse programa. Tudo só Deus sabe explicar. So how soon after you started making music did you have a hit single? How long did it take? Em um ano, depois de um ano de sucesso, é que eu lancei meu primeiro álbum intitulado Chão. Are there a lot of women who make Kuduro music? Muitas, 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 muitas. Uma das grandes impulsionadoras do sexo feminino a fazer o Kuduro foi a Fofandô, que é a rainha do Kuduro. Hoje em dia, né, o Brasil, outros países dizem que eu sou rainha do Kuduro, mas o Kuduro tem uma rainha que nos inspirou muito, que a gente se espelhou. Eu, por acaso, me chamam de rainha também por causa da minha história de vida e como eu fui reconhecida e que vivo em África. Mas foi a Fofandô uma das grandes impulsionadoras do Kuduro e que tem muitas vozes femininas no Kuduro em Angola. Okay, so we should play another video. This is Ola o Boneco. Please excuse my Portuguese. Olha o Boneco é uma música que cantei com Ari, uma das grandes divas da música angolana, minha madrinha que me apoiou quando eu comecei a cantar. So this is video number 2, please. So that was Titika's video for Ola Boneco featuring Ari. That was a big video for you. What happened after that video came out? Foi um grande vídeo. Ari foi uma das grandes impulsionadoras na minha carreira, minha madrinha, minha madrinha na música, minha melhor amiga, e hoje em dia minha comadre, sou madrinha do filho dela. Depois dessa música, primeiro veio o Chão, que foi um grande sucesso. Depois dessa música é que eu ganhei grandes fãs, porque ela é uma das grandes cantoras que nós temos em Angola, que é a Diva Ari, que é chamada Diva do Povo, porque ela é muito povo, muito terra a terra, mudou muito a minha vida e fui frequentando grandes palcos depois dessa música Olha o Boneco.
That video and that track also had a big international impact, didn't it? Teve um impacto internacional, tanto mais que eu participei no Cora com essa música, Olho Boneco. Foi muito bom e estou feliz. Part of your story, and I think part of the narrative that this video kind of fueled internationally, is the fact that you're a transgender. Angola is a Catholic country and a former Portuguese colony, and so laws discriminating against LGBT people are part of this legacy. What is the status of LGBT rights in Angola today? Hoje em dia, graças a Deus, sou mais respeitada. No passado já fui pedrejada, não entrava em certos sítios, sempre fui barrada. Mas como não para mim sempre foi o sim, sempre fui uma pessoa batalhadora e nunca bati de frente com ninguém. Graças a Deus, eu consegui cativar, quanto bailarina, consegui cativar as crianças, eu consegui entrar na casa das pessoas, na vida das pessoas, através das crianças. Quando fizessem anos, no aniversário deles, eles faziam guerra grande com os pais. Se eu não fosse cantar no aniversário deles, não havia festa. Se eu vendesse o CD, eles tinham que ir, todas as crianças, para ir comprar o meu CD, faziam confusão nos seus pais. Por isso é que hoje em dia eu tenho muita atenção a fazer a minha música. Quanto ao preconceito em África, hoje em dia mudou muito, porque nós conseguimos, eu Titica, consegui fazer mudar a mente de muita gente em Angola com a minha música, com a minha arte, mostrar que ser diferente é apenas diferente, que o importante é o amor, não disparar de ser diferente, cada um dá o seu melhor. E a gente, quando nasce, não escolhe parentes, o importante é o amor. Então, consegui dar a minha música, nunca bati de frente com ninguém, sempre dei a volta por cima e, graças a Deus, os meus fãs crianças é que me fizeram ser essa Titica e que estou a conseguir também mudar a mentalidade do povo angolano e do povo africano. Graças a Deus eu recebi o prêmio da trans mais respeitada da África. You also became a UN AIDS ambassador, and this song, I think, kind of helped bring a lot of international attention to your story. How has the attitudes of international attention kind of changed the way people feel about you within Angola? Aí mudou muito aí. A partir daí as pessoas começaram a ver a diferença, que não associam a minha sexualidade ao meu trabalho, que eu sempre lutei para as pessoas diferenciar a minha sexualidade do meu trabalho. Titica cantora é Titica cantora. A minha opção sexual, o meu modo de vida tem a ver comigo, não tem a ver com mais ninguém. E foi um pulo grande na minha vida, porque nós músicos somos fazedores de opiniões. O que nós ditamos vira moda, o que nós vestimos vira moda. Então, que tal nós abraçar uma ação solidária, a dar o conselho aos nossos irmãos, aos nossos fãs, que usar camisinha é muito importante, que para não receber uma gravidez indesejada. E graças a Deus nós músicos temos muitos seguidores e também temos de ser exemplar no nosso país e na nossa arte. Por isso temos de ter muito cuidado a fazer a nossa música, porque tem muita gente que se espelha em nós, então temos de ter boas ações. Great. Let's listen to another track. That song came out in 2012. It's 2018 now. Titica's been hard at work, and I think I wanted to kind of give everyone a sense of what she's been doing in the meantime. So this is a track called Makongo featuring Paulo Flores. So that was a track called Makongo featuring Paulo Flores. You put that out in 2014, but it's actually on your newest album, which came out this year, called De Última a Primeira, I
think I said that right. Não. Oh, I didn't say it right. Faz parte do segundo álbum. Faz parte do Second segundo, não é o album, okay, último. I'm sorry. O segundo álbum de Última à Primeira. Macongo significa problema. Ele se apaixonou por uma mulher que na qual não era mulher, era uma mulher trans. O Paulo Flores é um dos maiores monstros, é o rei do samba. Atualmente tem vários CDs, muito sucesso. Ele decidiu cantar comigo através do bullying que faziam comigo no Facebook. Ele via muitas ofensas, a falarem mal de mim, preconceito da comunidade para as comunidades LGBT. E um belo dia, a gente em Portugal, eu convidei para cantar comigo. Ele disse: "Oh, nem mais, eu apoio cantar contigo e vamos fazer uma música que é Macongo Problema, que retrata de um homem que se apaixonou por uma mulher trans." E daí foi uma forma de nós também nos impormos e de uma luta contra o preconceito em Angola, que não é pecado ser diferente, ser diferente é apenas ser diferente. I agree. É uma forma de a gente mudar a mente das pessoas, mas de uma forma mais educativa, uma forma mais... uma forma com a nossa música, a nossa arte, e mostrar às pessoas que sermos diferentes, nós conseguimos alegrar as pessoas, conseguimos fazer rir, conseguimos ser igual aos outros. It's also interesting that you were sending that message on a track that sounds very different from what we've heard here. You're working in a new style. Can you tell us a bit about samba music and learning how to work in a different style? Foi muito difícil, por acaso eu nem queria, porque eu faço kuduro, que é o meu estilo, que mais me identifica, que é o meu forte. Então, eu como sempre quis fazer carreira, não fama, quero ser uma artista completa e também sou atrevida, ousada e decidi mergulhar noutros mares, que é essa música, o Macongo, com Paulo Flores. Foi o meu primeiro samba, porque a minha primeira música foi Tarraxinha, que é com C4, que é o Tá Bem Bom. Essa é a minha terceira música, que é um samba, o meu primeiro samba que eu fiz até agora com o Paulo Flores. Graças a Deus, ganhei melhor samba do ano em 2015 no Top Rádio Luanda. E continuei agora com a brincadeira, né, do atrevimento, de mergulhar noutros mares, porque eu gosto de ser uma cantora versátil. Can you tell us a bit about samba music? How is it different from kuduro? We can hear it, but... Epa, o samba é um ritmo tradicional dos nossos mais velhos, Elias Aquimoeso, Tino da Aquimoeso. É um estilo muito respeitado e tem de ter uma responsabilidade a cantar essa música. E não tenho muito a descrever do samba, porque não é o meu forte. Eu aprendi, entrei na escola de música para cantar, aprendi a cantar, dar o meu maior na música. E é um estilo que eu sei que vem dos nossos antepassados, é um estilo dos nossos mais velhos, é um estilo muito que eu sei, é um estilo muito respeitado em Angola. E não só. Let's give some more context to the sound that you've moved towards. I wanted to play a couple of tracks by some other pop artists from other countries in Africa, neighboring countries, that you really enjoy. So one of the first tracks is by a Congolese artist named Fally Ipupa, and it's called Droit Chemin. Fally Ipupa. Yeah, so that's a track by Fally Ipupa called Droit Chemin. Can you tell us about that song? Vou falar um pouco do artista. O Fally Ipupa é um cantor congolês e eu sempre cresci a ouvir músicas do Congo porque eu sou descendente do Congo. O meu pai é do Congo, a minha mãe é angolana, do Ige, então sou de origem Bakongo. Então sempre cresci a ouvir esse estilo de música. E quando conheci o Fally Ipupa, eu vi, também foi um bailarino, tem quase a minha história. Ele é bailarino, conhecido nacional e internacionalmente.
Eu sou muito, 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 muito fã dele. Ele é um cantor completo, compositor, dança muito, canta muito. Então me identifico com ele. Gosto de lhe ouvir a cantar, gosto de lhe ver a dançar. Eu me inspiro nele. E também está a levar o nome da África além fronteiras, mas na área do Congo ele é muito conhecido em França, nos Estados Unidos e não só. Então, nada melhor do que se espelhar em coisas positivas e ele está a levar o nome da África, do Congo, além fronteira. Eu me inspiro muito nele e gosto dele como cantor. That is a style of music called soukous. Am I correct? Or no? O soukous é um estilo de música que eu me identifico muito. Se forem ouvir as minhas músicas, tem algumas influências de soukous. Tipo Cous de Poulet, Abuluá, Mai, Je suis là. Eu me inspiro muito na música congolesa, na sonoridade do Congo. Can you tell us a bit about some of the elements that make up soukous? Os elementos que compõem o soukous são bateria, guitarra, solo, é mais bateria, base de guitarra, mais swing. We'll play another song that is also kind of reflected in your growth as kind of a complete artist, and is something that's inspired you as well. This is a completely different tempo. It's a track by Nelson Freitas and C4. Nelson Freitas is from Cape Verde, and this is a track called Botem Mel. So that was a track by Nelson Freitas and C4 called Botem Mel. That song was very popular. I've been told it was very popular. Can you tell us a bit about it? É uma música popular, é uma música de empoderamento feminino, porque eles estão a enaltecer uma mulher. Eu me revejo na música, por isso que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho mel, né? Eu acho que eu tenho mel, tenho doce. Eu gosto muito da música, sempre cresci ouvindo Nelson Freitas. Era quatro, cantavam, eram os quatro, quatro irmãos ou primos, se não me engano, família que cantam muito, muito, muito bem. Sou fã dela e eu gosto muito dessa música porque identifica-me com a minha pessoa e a minha personalidade, porque eu tenho mel. That's a style of music that is comes from Zouk. Can you tell us a bit about Zouk? Zouk. Zouk é um estilo cabo-verdiano. Os cabo-verdianos é que vieram, são os grandes influenciadores do Zouk em Angola, Antilha, das ilhas. Me foge da cabeça agora os caçaves. Os caçaves são grandes também. São os grandes influenciadores da música Zouk em Angola, em Cabo Verde, entre outras ilhas. Eu gosto muito do estilo, tanto mais também que eu também tenho alguns Zouks gravados. Yes. I wanted to kind of pull all of these different tracks together to kind of bring to this point of where you are at now in your career, where you're reaching out and trying lots of different sounds. Can you talk a little bit about your goals in building a career outside of Luanda? You have already reached, Portugal and Brazil, but can you talk a bit about how different styles of music are part of that journey? É o que eu disse no princípio. Eu sempre quis fazer carreira e não fama e sempre gostei da música. Eu levo a música no meu peito. Eu levo a música muito, muito séria. Kuduro é um estilo que me identifica muito, tem muito a ver com a minha personalidade. É um estilo que mais me internacionaliza. É um estilo que eu nunca vou deixar de fazer. Como é o que eu disse, quero fazer carreira e não fama. Optei por entrar numa escola de música. Eu ando com os grandes monstros da música angolana. Aprendi a cantar, a fazer
carreira, música é arte, devemos mergulhar em outros mares. O importante é nós impormos na música e impor aos nossos fãs, aos nossos seguidores, que é isso que que vos quero dar, que é isso que eu gosto de fazer. Mas os meus fãs gostam muito, 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 muito de me ver a cantar Kuduro, porque é o estilo que mais me identifica e eu tenho muita, muita agressividade. Mas com o tempo vou habituando a misturar, fazer raga, fazer o R&B, não sei não, né? Pronto, não está na minha mente. Fazer raga, fazer músicas assim mais eletrônicas, com canto, com tudo, porque Kuduro é mais fala, as pessoas não levam muito a sério. Se você for ouvir o estilo Nadia, que o Davido canta, o Wizkid canta, tem melodias, então eu, por isso, decidi aperfeiçoar mais a minha voz. So that actually is a perfect jumping off point for the next video that I want to play, which, you know, kind of illustrates a bit of the sonic exchange that's happening across the Atlantic here, music from Africa going across to America, the Caribbean, things happening over there and then coming back across the ocean and being remixed and reworked again. And I think one of your newest tracks really highlights this exchange and also your growth as an artist and your incorporation of lots of different influences. So can we please play Tatika's video for Reza Madam? It's video number 1. Reza Madam. That is the video for Reza Madam. That's an amazing song. That bass line feels like a rap song. You can hear the Brazilian drum, but it's still a Kuduro song. Can you tell us about making that song, and I think kind of how Kuduro has transformed itself from where you started to now? O Kuduro mudou muito mesmo em termos de evolução de batida, em termos de evolução das outras sonoridades. O Kuduro também influencia. Agora, hoje em dia, faz-se Kuduro. Tu podes cantar rap no beat do Kuduro, podes cantar Kuduro no beat do rap. Então, Kuduro e hip-hop tem muito a ver em termos de bife também. Tem muito bife na batida, em posição, que eu sou rainha, sou queen. Reza Madame é o retrato para avisar a outras meninas kuduristas para rezar, porque eu estou a vir com uma música que vai acabar com Angola, que vai acabar com o mundo. Madames rezem. É uma forma de se impor, de mostrar também que eu sou rainha na minha área e competente no que eu faço. Então tem as outras influências do rap, da música americana. Se você ver a minha imagem, eu me inspiro na Nicki Minaj, das outras cantoras que vêm, Cardi B, entre outros. São uma das grandes influenciadoras também na minha música. Eu disse que tal então misturar um bocadinho de África e América para vender mais. Yes, yeah. I also find what you're doing vocally very interesting, like with your melodies there. Can you tell me a bit about that? É uma forma de evoluir na minha carreira, evoluir a minha música, aprender, se espelhar nas outras cantoras americanas. São uma das grandes influenciadoras em termos de imagem, corpo. Eu gosto daquele corpo da Nicki Minaj, aquela cara de Barbie. Aquela característica perfeita. Gosto muito. E graças a Deus é uma grande responsabilidade, porque eu associei a minha imagem à minha música. Eu, em Angola, dito tendências, se eu usar um cabelo comprido ou vermelho ou amarelo, vai virar moda. Se eu usar um batom rosa, vai virar moda. Aqui nas ruas já chamavam, vem comprar o batom da Titica, vem comprar a calça da Titica. É muito, muito, muito bom. How popular is Kuduro kind of within the Afro-pop, Afro-beats realm? We hear a lot about Wizkid and Mr. Easy and these other really popular West African artists, but where does Kuduro sit within that world? O Kuduro é o estilo angolano, que graças a Deus também
estar a ter bom caminho. O Kuduro é conhecido também mundialmente, mas os músicos nigerianos têm mais a facilidade por causa da língua inglesa. Eles falam inglês, então têm uma grande percepção no mundo, porque o inglês é uma das línguas mais influentes do mundo, né? Então, o Wizkid, Davido, Mr. Easy são grandes cantores para se espelhar e ver. Se ele é africano, tudo bem que fala inglês, eles chegaram lá, quer dizer que nós angolanos também, por mais que nós falamos português, falamos swahili, falamos outras línguas, também conseguimos chegar lá, porque há muitos países no mundo que não entendem inglês, a música americana chega lá. Eu quando digo a música americana, porque é um dos estilos mais ouvidos do mundo, é por isso que eu dou esse exemplo. E eu, Titica, me espelho nesses músicos nigerianos de Mr. Easy, que eu também sonho chegar no patamar deles, sonho cantar também com eles. Juntar o Kuduro e o Afrobeat, seria top. So can you talk a bit about Kuduro's popularity in other Portuguese-speaking countries? I mean, specifically Brazil. Brasil, houve muito Kuduro. Moçambique, houve muito Kuduro. Guiné-Bissau, houve muito Kuduro. É bom, é feliz, fico feliz que a nossa arte, a nossa música, o nosso Kuduro está a ser reconhecido, porque muitos kuduristas vêm da periferia e são grandes lutadores, são pessoas que sofreram muito preconceito racial, preconceito de gênero, no meu caso. Fico feliz também por estar a fazer parte desse contributo. Falando do Brasil, o Brasil é um país que me abraçou com as duas mãos, que eu sou muito bem conhecida lá, lido com todo mundo. Eu, hoje em dia já passo na rua no Brasil, já me pedem para tirar foto. Fico feliz, estou a ser famosa, né? Estou aqui também. Ai, meu Deus, é uma grande responsabilidade, mas só Deus sabe aonde eu vou. Where is it leading? É o que eu disse, vou fazer carreira, eu vou fazer o meu nome, Titica. Vocês estão aqui a me ver, ainda vão me ver mais lá. Can you talk a bit about your work in Brazil then? Because you have collaborated with some major Brazilian artists, Pablo Vittar, Baiana System. Baiana System. And you've played at Rock in Rio, which is one of the biggest music festivals on earth. So are there challenges to building a career in Brazil specifically, or have you found that path to be quite straightforward? Não foi fácil, não foi fácil. O Brasil sempre foi um país que eu me identifiquei muito. Eu, quando miúda, lá em Angola, a gente vê muita novela brasileira. Eu, quando me disse, o meu primeiro sonho era pisar no Brasil. E sempre assisti Tieta, as grandes novelas do Brasil. Eu disse, mas um dia eu vou pisar no Brasil, mas nunca tive uma noção que haveria de participar em programas brasileiros, nunca tive noção que podia estar no meio dos famosos no Brasil, mas sempre sonhei pisar no Brasil, sempre me identifiquei com o Brasil. E surgiu o convite do Rock in Rio. Eu não sei explicar, Deus me deu essa bênção, Ele sabe o porquê. E através da minha arte, da minha história de vida, sofri muito preconceito, consegui vencer em Angola, ser respeitada em Angola, e eles decidiram também dar um apoio a mim, nesse caso, eu a me impor, a dar a cara, sendo diferente com a minha música, fazer o dueto com os Baiana System foi uma grande oportunidade que me deram, e também foi através dele que eu pisei no oitavo festival mais interessante do mundo, que é o Rock in Rio, que deu um rap na minha carreira. Ganhei mais respeito no meu país e não só, e consegui ter visibilidade no Brasil inteiro. E hoje em dia sou querida no Brasil. E com o Pablo Vittar também é uma drag queen, estamos na mesma luta contra a homofobia da comunidade LGBT. Decidi fazer um dueto com ele para nós estar nessa luta por causa do preconceito racial e o preconceito com relação a gêneros. E
Estou muito feliz com a minha carreira, é tudo que eu sonhei, está a ser concretizado. Nunca levei tão a sério, nunca sonhei que haveria de ser conhecida nacional e internacionalmente. Agradecer o povo brasileiro por me amar, me receberem com as duas mãos. I think that's a great place to kind of end our conversation, and I'm hoping that you guys will be able to add some more. So before we get to that, let's give a big thank you to Titica. Obrigado. Obrigada. Thank you, me. I'm so sorry I don't speak English, my English is no good, mas... Ai, eu prometo aprender a falar inglês para vos entreter melhor. Ai, obrigada eu pela oportunidade, obrigada Afrique de l'Afrique, obrigada Red Bull por estar a dar oportunidades de nós, africanos, a levar a nossa música além fronteiras. Agree. Shall we pass the mic around? We have a Portuguese speaker. Oi, tudo bem? Tudo. Eu sou do Brasil. Oh! Eu queria saber, na real, como foi o seu primeiro contato com a Pablo Vittar, e ela é muito famosa. O Pablo Vittar. É, o Pablo. O Pablo Vittar, eu comecei a seguir o Pablo Vittar através de uma amiga minha, cantora Thelma Lee, e sabemos lá em Angola que eu sou uma trans bem respeitada. Ela disse, olá, tem um gay no Brasil que cantou com a Anitta muito top. Lhe segue. Eu segui o Pablo Vittar e ia metendo gosto, porque achei uma drag queen com muita atitude, uma drag queen confiante. Também consegui me espelhar, eu me revi nela, porque quando eu comecei, graças a Deus, ela foi bem aceita, também foi muito lutadora. A nossa história é igualzinha. E um belo dia, fui convidada para participar no Rock in Rio, ela está estourada no Brasil, ela também participou, e me viu no Fátima Bernardes, e aí a gente foi se sondando. E depois eu fiz uma matéria do jornal Extra, um dos jornais mais visto e mais lido no Brasil, que disse que tem o sonho de cantar com a Pablo Vittar. A partir daí ela viu, passou a me seguir, eu passei a lhe seguir e mandei logo uma mensagem, a gente entrou em contato e somos amigas até hoje. Que legal, muito massa. Falo muito rápido, né? They all speak Portuguese. Olá, sou de Portugal. Ah, Portugal. Obrigado pelas palavras. A situação para os artistas em Angola, neste momento, acho que não é muito boa. Quais é que foram algumas dificuldades que foste encontrando pelo caminho? Ou se, pelo contrário, tiveste um caminho privilegiado? Não sei. Não tive um caminho privilegiado. Eu ouvi muito não, muito preconceito. E foi muitas batalhas. Sempre fui uma pessoa que agarro as oportunidades que me deram na vida. Sempre fui uma pessoa de agarrar as oportunidades, a fazer amizades e entreter com as pessoas. Graças a Deus, Deus sempre meteu pessoas certas e pessoas boas no meu caminho. Desde o princípio da carreira, tive a sorte, graças a Deus, de ser ouvida mundialmente. Se for ver no YouTube, nos meus canais, que eu só comecei a reparar agora, recuei no tempo, tem comentários de vários brasileiros, de portugueses, de pessoas da Alemanha, da Suíça, da Rússia. Graças a Deus sou uma pessoa privilegiada, mas tudo não vem de bandeja. Foi esforço de muito trabalho. Sendo trans, muito. Para ser respeitada, fui pedrejada, já dormi na rua no tambor, já fui sujeita a muita coisa na vida. Eu também falo português, mas eu vou fazer a pergunta em inglês para todo mundo entender. Muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz por ter a possibilidade de ver uma artista como você sentada aí. Eu venho do Chile. Minha mãe é brasileira e por isso que eu sei português. So now I'm going to do the question in English so you can... Okay, the thing is that...
Thank you. I really like that you talk about Brazilian soap operas like Chieta. I wanted to say this in English because in Latin America, soap operas that are from Brazil are quite a thing. They're huge. Everyone watches them and everyone are into them. Yeah, and they play all over the world. So my question about Chieta, for example, I don't know if in Luanda they played Chica da Silva, which was another huge soap opera. So what I wanted to ask is, what do you think about this? Well, it actually has to do a lot with slavery, with all the slavery historical process. So what do you think about that imaginary? And also, since we're talking about visual aspects, what do you think about, for example, black artists like Nicki Minaj or other female black artists that are huge now and have like a huge influence or on black artists now, like you, for example? What do you think about that, and how do you think you relate to that? Eu me espelho em tudo isso. Falou de Chica da Silva. Chica da Silva é uma novela que eu amei e sou muito fã da Thais Araújo e nunca sonhei em participar no Mister Brau, na mesma série. Graças a Deus sou uma menina abençoada. Participei no Mister Brau, que é a série que apresenta na Globo, com a Thais Araújo, e depois eu assistia muito Zé Maria, tinha muito preconceito naquele tempo de infância. Eu me chamavam de Zé Maria. Zé Maria era o melhor amigo da Thais Araújo, que ele era gay, e eu, quando miúda, me chamavam muito Zé Maria, porque eu me escondia muito. Fico feliz com artistas grandes, negras, a se darem bem no mundo, como Nicki Minaj, entre outros, a Kelly Rowland, a Beyoncé, entre outros. Isso mostra mais uma vez que o mundo está a mudar, estamos a nos respeitar, já estamos a ter amor ao próximo, nos respeitarmos uns aos outros, e assim vai a vida. E também prometo também trabalhar, chegar ao nível dessas cantoras, se Deus permitir, né? Tá. Get some more questions. Mais uma pergunta, faça uma pergunta, estão à vontade. We have interpreters, so don't be shy about at the back there. Hi there, David, part of the studio team, and saw you perform on Saturday, which was really cool. I wanted to ask about the Kuduro scene in Portugal. So I'm from London, and the music being made in Portugal has become very popular in the sort of club scene in London in the last few years. I don't know if you know the label, how would you say it, Principe or Principe, something like that. I was just wondering if there's any sort of dialogue happening between these artists in Portugal, it's mainly instrumental music being made in Portugal that I'm hearing, and if any of the productions are, if there's any communication between some artists in Angola and the Portuguese scene. Portugal, quando comecei a cantar, graças a Deus, em 2011, 2012, eu fiz a música Chão e Olho Boneco. É uma música que tocou muito em Portugal, nas discotecas, porque em Portugal tem consumido muito a música angolana, a música africana, mas a música que mais toca, enche pistas em Portugal é o Zouk e o Kizomba, que é a música mais popular em Portugal com relação ao Kuduro. Graças a Deus eu sou conhecida em Portugal. Em Portugal ouvem as minhas músicas, mas não ouvem como ouvem a música do 1C4, do Matias Damasio, do Anselmo Ralph. São os músicos angolanos que lá são super conhecidos. Resta a mim trabalhar mais para chegar ao nível desses meus colegas e prometo chegar até aí. E graças a Deus Portugal tem recebido muito bem a minha nova música com a Pablo Vittar, o Come Baza, e vou continuar a trabalhar arduamente para não decepcionar os meus fãs. Hi. First of all, I just want to say your performance on Saturday was amazing.
This is a two-part question. First question is, the first song we heard, Ciao, what are you saying in that song? What are the lyrics? Chão Chão é uma dança, chão chão, e rompimento. Quando eu digo rompimento é que no Kuduro tem a imposição. É que eu digo, a dança é essa dança do chão para muitas. Eu vou dar como chão, saiam da frente que eu sou caminhão, estou a vir romper. Todas as cantoras no feminino kudurista, sem piedade. É uma dança. É que eu peço todo mundo para dançar até o chão. Até se calhar posso exemplificar que é chão, 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 cima, 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 cima. É uma dança. E agradecer, muito obrigada por terem gostado, porque é uma grande responsabilidade representar a minha área ao Kuduro, principalmente em pessoas que muitos não estão a entender a língua. A minha preocupação era essa, como intertê-las, mas graças a Deus o Kuduro tem dessa. As pessoas gostaram do meu carisma, gostaram da minha atuação e fico feliz. O mais importante é as pessoas gostarem, não é o cachê. Faz falta o cachê, mas o mais importante é eu dar bem a música e alegrar o povo. Me sinto mais à vontade. My second part of that question is, and I see in a lot of African dance music that the lyrics, and I mean dance music in general, the lyrics are talking about the dance moves or encouraging people who are on the floor to, like, you know, get down, get up, go crazy, etc. But I was wondering if in Kuduro there are also songs that address the politics in Angola or some more like deep, serious themes, or if most of the lyrics are about dance moves and partying. Tem. É mais o rapper, que falam mais sobre a política. No Kuduro também tem alguns que falam mais da política, mas o Kuduro retrata a nossa realidade. Tem Kuduro no lamento, e tem Kuduro rompimento, e tem Kuduro dança. Tem sim também. Não tem muito, mas tem. Tem mais no rapper. No rapper tem mais a liberdade de expressão. No Kuduro tem essa área. Não são tão conhecidos como os criadores de danças e dicas. Thank you. Música que fala das doenças transmissíveis, que aconselha as pessoas a usarem camisinha. Tem várias músicas com, como eu posso explicar, com mensagens positivas. Hi. Oi. So nice to see you here. Olá. Yeah, I'm just curious. You say a lot of things like you tell about condom usages and safe sex in your songs, right? Já tenho uma música. Tenho uma música que fala Sida Não. É a música que está no meu primeiro CD. E decidi dar o meu contributo com a minha voz, como nós cantores somos fazedores de opiniões, então temos que reeducar também os nossos fãs, não só dar dança, mas sim também dar músicas construtivas também. That's cool. Obrigada. Hi. I was curious, you talk a lot about the importance of dance in Kuduro, and I was wondering, you said earlier that you make a specific dance move for the song. You make one for the men and one for the women. And I was wondering, when you're making the song in the studio, does the dance start to enter in there? Or when do you make the song and then you're like, we make the dance now? Or does it all happen kind of together as part of the one kind of creative experience? É tudo uma harmonia.
mas primeiro a gente cria o coro, porque o coro é a base da música. O refrão é que conduz a música, o resto é resto. O coro tem que ser um coro chiclete. A dança tem que ser uma dança também chiclete, como dizem os brasileiros. Uma dança prática, uma dança não muito difícil, uma dança que dá para senhores de idade, que dá para menor, uma dança que dá para mulher e para homem. O meu produtor tem esse cuidado. Eu, quando vou lá com várias vezes, ele já me mandou voltar em casa, porque os coros não estavam lá a convencer. Os coros que lhe convenceram são os coros que são hit até hoje. Por exemplo, eu tenho uma música, tá lá com esse de pule, bocolhanga na loço, é fácil, é uma dança. É, olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco. Che que toma, que toma, que toma, chão, chão. São músicas que dá para homem como para mulher e eu tenho esse cuidado na minha particularidade. Hello. Hello. You mentioned being fans of some American artists like Nicki Minaj and Beyonce. I was wondering if you had plans to collaborate with any artists from the States, and if so, which American artists would you like to collaborate with? Ai, vou desmaiar. Já me passou pela cabeça de pisar o mesmo palco com elas, e já aconteceu. A Beyoncé pisou em 2015 no Rock in Rio no Brasil, eu pisei em 2017, só que foram anos diferentes. E nada é impossível, não é proibido sonhar, e temos muitos artistas angolanos na área da moda, como a Maria Borges, que é nossa, é angolana, e que está sempre no meio desses grandes cantores, essas grandes estrelas da América. Então também é uma das pessoas que eu me espelho e que me dá coragem de continuar a cantar até hoje. Quem sabe fazer um dueto com a Nicki Minaj? Beyoncé não digo tanto, senão vai me matar na voz. Ela canta muito. Mas vou cantar na minha área de conforto. A Nicki Minaj tem a ver muito comigo, a forma dela de cantar, a forma de dropar. Me inspiro conforme ela se apresenta. Só não tenho coragem de usar aquelas perucas todas, né? Mas show é show. Há muita coisa que ela usa que eu não conseguiria usar, mas me inspiro na performance dela. Ela gosta de ser uma Barbie negra. Eu também gosto de ser uma Barbie negra, né? Adoro. Gosto de ser uma Barbie negra. E é uma boa inspiração a Nicki Minaj, para mim, na área do kuduro. Tanto mais que eu, quando peço para me fazer uma música, no compositor, eu disse, olha, você vê bem a Nicki Minaj, vê conforme ela dropa, eu quero cantar melhor ou como ela. Hi. Ai, olá. Hola. I'm trying to think of how to formulate the question, but I realize that the fact that you are trans comes up a lot it's come up here, and it is maybe just your presence is a political statement to a certain degree. How do you deal with something that you've had to, I can imagine that you've had to deal with so personally in such a political and public stance? Did that make sense? Pode repetir, por favor? É que as perguntas são muito longas. Não consigo perceber muito. É bom ser só curta e objetiva que eu logo dou a resposta. Yeah. Maybe do you mean like, how does it affect you to have to always be kind of a how does it political- affect you to have a public, like to have to publicly or deal? Trans. Help me. I'm not sure how to formulate. Maybe it. your presence always brings up these kind of political questions. And I can imagine it's something that it's a very personal matter as well. Like it's had to go through a personal process. So how do you deal with that,
or maybe you don't deal with it, maybe it's something that comes very naturally as well. É uma coisa que flui naturalmente, não meto na cabeça, é uma coisa que flui naturalmente, só Deus sabe, porque eu sou eu. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois o resto. Então, é chocante as pessoas verem, né? Mas eu mantenho o meu respeito, tenho a minha personalidade, dou a minha música, faço a minha parte e consigo dar a minha cara para que outras pessoas que se espelham em mim, porque eu dou coragem a muita gente, recebo muitas mensagens de incentivo, porque há pessoas que já disseram que não, eu já quis me matar, quando eu te vi você deu a cara, mulher negra, mulher trans, respeitada em África, me deu vontade de viver, de me aceitar como eu sou. Então, eu antes fazia só por fazer, cantava só por aparecer, mas desde que vi que eu sou incentivadora, sou uma pessoa impulsionadora, então tenho essa grande responsabilidade de dar minha cara e fazer boa música e uma vez ou outra fazer a música e na área falar um pouco do respeito da humanidade. Thanks. Anyone else in the room? Okay. Then, thank you once again, obrigada. Titica. Really appreciate you. Obrigada. Obrigada a todos presentes. Obrigada a todos presentes. Ai, desculpa se não perceberam alguma coisa, porque aqui também falar para vocês também dá sempre um nervoso. Quem nos vê pensa que nós somos tão à vontade, mas aqui às vezes fica um bocadinho acanhada, sou meio tímida. Great, thank you.